Queridos, Pai do Senhor, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas orações. Deus abençoe grandemente. Estamos no devocional Palavra de Sabedoria e, como sempre, é uma grande alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com você. Eu estou dando continuidade acerca da necessidade que nós temos de criar nossos filhos debaixo de valores cristãos e de um caráter íntegro. E nesse quesito, eu quero aprofundar um pouco mais essa temática. Começamos a falar no último programa e eu quero destacar algumas coisas agora com vocês. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, a palavra do Senhor diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está falando de criar os filhos. Crie seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu falei um pouco na última vez sobre essa responsabilidade que está sobre os pais na educação dos seus filhos. Em outros programas eu também já disse para você que você não deve abrir mão de tua responsabilidade. Você não deve passar essa bola nem para o Estado, nem para terceiros, nem para a igreja. Esse papel essencialmente é seu. Esse papel está dentro da tua responsabilidade. O poder pater, o poder que você tem de tutela, de cuidado, de responsabilidade sobre os seus filhos, não é apenas uma questão jurídica, não é apenas uma questão sociológica, mas é muito mais. É uma questão de formação de um ser, de um indivíduo. Eu tenho observado muitos pais, em diálogos que eu tenho tido, em bate-papos que eu tenho tido com algumas pessoas, eu tenho observado muitos pais abrindo mão dessa responsabilidade. Ora pelo estresse, um estresse muito louco, ora por um quadro de desesperança, de sobrecargas, ora por múltiplas tarefas que acaba colocando essa função e essa responsabilidade educativa em terceiro, quarto, quinto plano. Mas deixa eu te chamar a atenção. Se você quer, escute bem, se você quer, eu estou partindo do princípio que você queira, ok? Se você quer, se é isso que você quer gerar um legado, uma herança próspera para os seus filhos, você não pode abrir mão dessa responsabilidade. E para poder cumprir essa responsabilidade, você precisará utilizar da disciplina. Você precisa utilizar de ações repetitivas, sistemáticas, intencionais, propositivas, para que de fato haja educação dentro da sua casa. Tem hora que você precisará repetir as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos mais de uma vez. Eu sei que tem momentos que causa até uma certa angústia no nosso coração como pais, porque a gente diz: eu já falei sobre isso, eu já disse isso, ele sabe o que é para fazer. Quantas vezes a gente não disse isso? Olha, ele sabe o que é certo e errado. E se referindo aos filhos, eu já ensinei os meus filhos, eles são conscientes do caminho que devem andar. Mas apesar de termos ensinado, apesar de termos falado mais de uma vez, não podemos simplesmente lavar as mãos e considerar que o processo não deva ser repetido quando assim for necessário. Na verdade, o processo tem que ser repetido tantas vezes quanto for necessário. Às vezes, ter aqui na mente não significa ter descido ao coração. Às vezes, ter compreendido o conceito não quer dizer que ele vai aplicar. E por isso, mais uma vez, é necessário o auxílio, o suporte dos pais. Os pais não podem simplesmente abrir mão e dizer: eu já ensinei, abro minha mão, lavo minhas mãos e não estou nem aí. Não pode. Porque há um amor envolvido, há uma conexão estabelecida, há um legado sendo gerado. Por tudo isso que eu acabei de dizer, você precisa insistir no seu papel de ensino, de responsabilidade, de paciência, às vezes um pouco mais de calma e tolerância, aguardando o momento certo para novamente aplicar as verdades que vão ajudar os teus filhos a terem uma herança próspera. Entendeu? É preciso aprender a dizer não. Talvez, eu acho que talvez essa seja uma das maiores dificuldades de muitos pais.
Muitos pais querem compensar a ausência, compensar o que o filho não tem, ou pior, compensar o que ele mesmo não teve. E por causa disso tem dificuldade de dizer não. Teve uma vez que eu falei para vocês a respeito do Salmo 1, e eu não sei se você lembra, mas o Salmo 1 ele traz a seguinte declaração: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e da sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Não sei se você lembra do Salmo 1. E teve uma vez que eu disse aqui mesmo conversando com vocês, eu disse que a felicidade está na capacidade de dizermos não. E eu vou fazer um adendo a essa minha frase. E eu vou dizer: a felicidade, ela não está só na capacidade de dizer não. O não, ele não proporciona só a felicidade, mas a disciplina, ela também está dentro dessa habilidade de dizer não. Quem aprende a dizer não, aprende a escolher. E se você aprende a escolher, você elege o que é prioritário e o que é importante para você. Se você aprende na disciplina a ter autocontrole e dizer não, você está dizendo: eu sei eleger aquilo que é prioridade para a minha vida. Uma casa, uma família, filhos, pais que vivem com caráter íntegro tem que aprender a dizer não. E se você não souber dizer não aos seus filhos, em determinados momentos, eles crescerão como filhos mimados, que vão ter dificuldade com a adversidade. Eles vão ter dificuldade quando se depararem com os nãos da vida. Se eles não crescerem aprendendo a encarar as perdas, aprendendo a encarar os danos, eles, quando crescerem, ao saírem da bolha, da redoma do seu lar, e enfrentarem o mundo selvagem com todas as suas intempéries e riscos, eles terão dificuldades em fazerem boas escolhas, em decidirem de maneira equilibrada, porque desde cedo eles foram protegidos em excesso. E ao serem protegidos em excesso, o que você achou que fez para ajudá-los, você os prejudicou. Por isso que dentro de casa tem que ser implantada a disciplina. Você tem que impor limites. Não é pegar, deixar o menino jogar videogame quando quiser, da forma que quiser, porque você quer compensar a sua ausência. Não é enchê-lo de presentes, de bens materiais, achando que isso vai compensar a ausência do afeto e do amor e de sua presença, porque não vai. Não é achar que dar um dinheiro para ele vai compensar algo que você disse ou deixou de dizer. Não é assim. A educação, a formação de qualquer ser humano, ele passa por essa capacidade de aprender a ouvir críticas, de aprender a ser reprovado em alguns momentos. E em alguns momentos os seus filhos serão reprovados em algo. E ao serem reprovados em algo, se eles passam pelo processo de disciplina dentro da sua casa, eles vão ter resiliência, inteireza, capacidade de reagir, capacidade de dar a volta por cima. Quando isso não acontece, você está prejudicando os seus próprios filhos e tirando deles a capacidade de superação, a força vital que está dentro deles, mas não está sendo canalizada, não está sendo direcionada para superar e vencer os obstáculos que a própria vida propõe. Por isso que a disciplina é fundamental. A disciplina, o ordenamento das coisas. Ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter horário para comer. Você sabe que quando uma criança vai sendo educada, ela vai crescendo desde pequenininho, essa sequência de horários que existem, elas trazem para a criança uma sensação de segurança. E essa sensação de segurança promove nele um crescimento saudável. Uma criança que cresce num ambiente inseguro, ele cresce de maneira ruim, é mal para ele, faz mal a ele. Ele não cresce de uma maneira boa, ele cresce agredido, ele cresce depreciado e com outras coisas mais. A autoestima dele fica comprometida. Um dos fatores geradores de insegurança no coração
de uma criança é exatamente a falta das próprias disciplinas. Quanto mais você está equilibrado nesse processo, mais você contribui para que seu filho ele construa um bom legado, uma boa herança para sua casa, para sua família, para os seus netos e os netos dos seus netos. Amém? Guarda isso hoje no teu coração. Aprenda a dizer não, aprenda a impor limites, aprenda a estabelecer horários, aprenda a ensinar os seus filhos o momento da crítica, da adversidade, tudo isso faz parte. Senão você gera uma atitude desrespeitosa, desconstrutiva, fraca, fragilizada. Você gera uma atitude reativa, uma atitude que precisa o tempo todo receber autoafirmação para poder prosseguir. E nisso você sabe que você está prejudicando seus filhos. Aprenda a colocar disciplina. Se você não começa isso desde cedo, quando seu filho se torna um adulto, ele se torna um adulto distante da relação de respeito e atenção para com seus pais. Isso não é bom. Ele se torna um cidadão que desrespeita as leis, um cidadão que desrespeita os outros, porque desde pequeno ele está acostumado nesse processo. Pense sobre isso hoje. Ajude o seu filho. Pense sobre isso hoje. Ajude o seu filho, disciplinando ele quando é necessário. Alegre-se com ele quando é para se alegrar. Incentive-o quando é para incentivar. Todos esses papéis, eles têm grande importância e grande relevância para ter um filho de caráter íntegro. Você semeia num terreno fértil que é o coração dos seus filhos. Então semeie boas sementes para que os frutos glorifiquem ao nome do Senhor. O futuro de todo ser humano tem muita subjetividade. Nem todo mundo vai saber exatamente o que vai acontecer com o outro. Aliás, eu acho que ninguém tem como saber exatamente o que vai acontecer com o outro. Mas é óbvio que se eu tenho ações propositivas, intencionais e construtivas sendo investidas na vida do meu filho, as probabilidades e que isso frutifique dentro do meu lar são extremamente altas. São grandes por demais. Mesmo que alguém na curva, mesmo que alguém não seja alcançado por esse princípio, mas a grande maioria o é. Mesmo que alguém se desvie daquilo que foi ensinado, mas os princípios estão lá no coração dele, sempre falando, dialogando com ele e muitas vezes ajudando ele a reencontrar um rumo para poder dar continuidade à sua vida. Hoje, a minha palavra para você foi o valor da disciplina. Ensina o seu filho para que ele tenha um caráter cristão, valores cristãos, um caráter íntegro. Ensine o seu filho. Pratique a disciplina, você vai estar demonstrando amor e cuidado para com ele. Deus te abençoe, por hoje é só, vou orar com você agora em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com meus irmãos, Senhor. Eu quero que nos ajude, Senhor, como pais. Nós precisamos de muita ajuda também como pais, para enfrentarmos nossas limitações e dificuldades e promovermos um ambiente saudável para o crescimento dos nossos filhos. Nos ajuda a disciplinarmos com amor, com respeito, os nossos filhos, visando o seu crescimento, visando, Senhor, a sua maturidade, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, até o próximo encontro, a paz do Senhor.